Na sala de parto do hospital, uma enfermeira saiu correndo coberta de sangue, como se tivesse visto algo terrível. Diante dessa situação, o chefe imediatamente chamou um grupo de homens de terno, mas a cena na sala de parto os deixou em choque, acompanhada por rugidos aterrorizantes que ecoavam incessantemente. Ninguém sabia que tipo de monstro havia nascido. O bebê monstro de cabeça grande é considerado o filme de terror de Hong Kong mais forte da superfície. Um feto demoníaco com 6 cabeças, que redefine completamente a percepção dos internautas sobre filmes de terror. O filme é baseado em eventos reais e apresenta uma história intrigante que toca o público, intensificando o medo ao longo da trama. Com rugidos mais altos, a polícia chegou e evacuou os pacientes, estabelecendo uma linha de contenção ao redor. Em seguida, trouxeram uma jaula de ferro muito resistente e, silenciosamente, removeram o bebê da sala de parto. Porém, manchas de sangue indicam que a criança na jaula não era simples, e, estranhamente, todos presentes desapareceram como se evaporassem. 40 anos passaram rápido. Sob a influência do tempo, aquele pesadelo já havia se dissipado, mas quem diria que naquele dia, o antigo pesadelo se reabriria. A Xing, que estava brincando nos arredores, entrou em uma caverna e, ao se virar, viu a antiga jaula de ferro de 4 lados, e o que havia dentro a assustou profundamente. Desde então, a Xing inexplicavelmente rejuvenesceu, tornando-se uma criança de apenas 10 anos. Embora a inteligência de A Xing tenha sido severamente reduzida, a imagem daquela criatura ainda permanecia em sua mente. Ele se esforçou para desenhar o que viu naquele dia, mas a enfermeira ao lado não conseguia entender o que isso significava. Uma cabeça tão grande. Por que não chamá-lo de bebê monstro de cabeça grande? Com a intervenção de mídias, a história ressurgiu. A opinião pública sobre o bebê monstro de cabeça grande se espalhou rapidamente, e alguns, na tentativa de aproveitar essa onda de atenção, abriram uma linha direta dedicada à história do bebê monstro de cabeça grande. Em pouco tempo, o primeiro espectador ligou para a linha de terror. O homem se chamava Chris, e segundo ele, era o único sobrevivente do acidente. 40 anos atrás, no ensino fundamental, a escola organizou um torneio de basquete. Chris, jovem, deu um chute forte e mandou a bola para o alto. Colegas procuraram por um tempo na direção da bola, mas não a encontraram. Olhando para baixo, descobriram uma casa de um andar ao pé da montanha, cercada por grade de ferro e o portão trancado com corrente grossa. Algo estava certamente preso lá dentro. Movido pela curiosidade, Chris não pensou 2 vezes e se esgueirou pela fenda. Mas no segundo seguinte, ele saiu correndo da casa louco, com o rosto pálido de terror, encolhendo-se em um canto e tremendo. Quando seus amigos chegaram, também ficaram paralisados diante da cena, e alguns deles imediatamente informaram o diretor. O ingênuo diretor, a princípio, não acreditou que algo tão estranho pudesse acontecer, mas ao abrir a porta, o que encontrou dentro o deixou paralisado de medo. Chris, você nunca nos disse o que exatamente viu. Foi um golpe de sorte. As histórias sobre o bebê monstro de cabeça grande se espalharam e centenas de fóruns de discussão lotaram. Para aproveitar essa onda de atenção, eles formaram um grupo investigativo sobre o bebê monstro de cabeça grande. Buscando pistas, alguns deles foram até a casa do diretor. Desde então, o diretor paralisou e não falava. A filha do diretor, Xiaohua, os recebeu, mas não estava envolvida. Ele tinha apenas uma compreensão superficial do que estava acontecendo e não conseguia fornecer pistas úteis. Mas logo após a saída de alguns, o diretor revelou um rosto extremamente perturbador. Quando eles retornaram ao estúdio, coisas estranhas começaram a acontecer. Um som arrepiante de vento frio veio de cima e, ao mesmo tempo, uma risada estranha soou no telefone, fazendo com que as 2 pessoas no estúdio ficassem tão assustadas que suavam frio. Percebendo que algo estava errado, eles começaram a bater e a quebrar portas e janelas. No entanto, aquele vidro frágil não se quebrava. Não importava o que fizessem, não ouviam som de dentro. Mas ao ver a gravação, sua expressão virou terror. No dia seguinte, o fotógrafo desapareceu. Sua esposa chamou a polícia, que assistiu repetidamente à gravação ao vivo. Nesse momento, eles descobriram inesperadamente que havia uma pessoa a mais na fita de vídeo da noite passada. Ao mesmo tempo, Xiaohua trouxe uma notícia infeliz. Esta manhã, ao ir ajudar seu pai a se arrumar como de costume, seu pai de repente a agarrou com força e colocou a mão de Xiaohua em seu peito, fazendo-a sentir os sinais de seu coração parando lentamente. Quando ela morreu hoje, parecia que ele havia se transformado em outra pessoa. As palavras dele fizeram Mary decidir se investigar. Eles tentavam encontrar as crianças na quadra de basquete então. Inicialmente pensaram que seria fácil, mas o homem pesquisou online por 3 dias e não encontrou nenhuma pista relacionada. O grupo foi ao arquivo do jornal, onde notícias de décadas estavam. Estranhamente, na quadra havia 7 pessoas.
No entanto, o jornal não trazia nenhuma notícia sobre a sétima pessoa. Foi então que um vento frio soprou do lado de fora e uma chama irrompeu imediatamente da lareira. As chamas se espalharam pelo corredor e entraram na despensa, incendiando um grande fogo, deixando todos atordoados com a cena. No entanto, o mais assustador foi que, no meio das chamas, era possível ouvir os gritos de algumas crianças, e a situação se tornava cada vez mais estranha. Eu pensei por muito tempo e não consegui chegar a uma conclusão. Como explicar o que aconteceu hoje? As coisas sobre fantasmas e deuses são inexplicáveis. Não acreditava em fantasmas neste mundo, mas Mary recebeu uma ligação do fotógrafo desaparecido. Seguindo as pistas do fotógrafo, eles dirigiram-se para um armazém nos arredores da cidade. No armazém vazio, a escuridão era opressiva à noite. Guiados pelo fotógrafo, alguns deles empurraram uma porta de ferro após a outra. Corden virou-se e viu que Mike já estava morto, caído no chão, com um monstro de 6 cabeças desenhado na parede. Todos ficaram confusos ao ver a cena. Para descobrir a causa da morte de Mike, eles entregaram o corpo ao laboratório de análises. Após os testes, souberam que ele estava morto há 24 horas, mas não conseguiram descobrir a causa de sua morte. No entanto, Maria não desistiu de investigar. No dia seguinte, ela foi ao hospital onde ocorreu o incidente com a Grande Coruja. Lá, os dois encontraram uma das testemunhas do ocorrido na época. Em 1961, houve um incidente com um bebê de cabeça grande neste hospital. Ao ouvir isso, a expressão da enfermeira ficou visivelmente pesada. Embora já tenham se passado 40 anos, esse evento ainda não sai de sua mente. A pedido insistente de Maria, os dois foram até a sala de parto onde ocorreu o incidente com a Grande Coruja. Mas ao chegarem à porta, a câmera, que estava funcionando bem, apresentou uma falha repentina. No entanto, naquele momento, não havia sinal de medo no rosto de Maria. Ele entrou na sala de parto sem hesitar, mas estranhamente, enquanto ele observava atentamente, a sala de parto, que estava abandonada há muito tempo, de repente se iluminou, e gritos horríveis, como os de um frango sendo chocado, começaram a ecoar ao redor. Embora não houvesse nada na sala, os lamentos claros pareciam como se estivessem acontecendo em um local de parto. Maria ficou em pânico com essa cena, e quando o fotógrafo saiu pela porta, a sala instantaneamente voltou ao normal. Olhando para as ferramentas desordenadas na mesa e a cadeira caída no chão sem motivo aparente. É óbvio que tudo o que aconteceu não foi uma ilusão, mas a obstinada Maria ainda não desistiu de investigar. Naquela noite, Maria foi até a residência de Ying-gu. Por que você precisa saber disso? Já houve um acidente e eu preciso saber. A Inglaterra advertiu fortemente que ele deve parar, ou sua vida estará em perigo. No entanto, Maria, que já estava quase obcecada, não apenas ignorou isso, mas também se virou e foi até o armazém onde Mike havia morrido. Contudo, essa ação custará a Maria um preço doloroso. Ying-gu advertiu os dois repetidamente antes de realizar o ritual. Independentemente do que ouvirem mais tarde, devem manter os olhos bem fechados. Enquanto isso, Ying-gu continuava a bater o arroz branco no chão. E no segundo seguinte, os 6 bebês de cabeça grande na parede começaram a mudar incessantemente, e a história finalmente revelou a verdade neste momento. Quando alguns deles descobriram aquele feio bebê de cabeça grande, eles travessos pegaram pedras e começaram a atirar. 40 anos depois, o momento de retribuição chegou para aqueles que se sentaram na Inglaterra, acompanhado pelo choro do bebê que ecoava em seus ouvidos. O fotógrafo, sem perceber, abriu os olhos e, ao ver o espírito maligno emergindo da imagem, ficou instantaneamente como se estivesse possuído. Com a expressão vazia, ele não reagiu, não importando o quanto Ying-gu gritasse para ele. Ying-gu interrompeu o ritual, rompendo o feto maligno, e a ilusão do bebê desapareceu. No entanto, isso não revelou a verdade, e Ying-gu foi fatalmente ferida pelo bebê, resultando em sua morte. Após muitos eventos estranhos, o chefe comprou uma passagem de avião para o dia seguinte, fazendo Maria deixar o local rapidamente. Mas nesse momento, uma ligação chegou, empurrando-o para um abismo sem fim. Após um período de tratamento no hospital, a Xing, que tinha deficiência intelectual, também começou a se recuperar. A Xing, você pode nos dizer novamente onde viu aquele bebê de cabeça grande? Moisés Reed. Sem perder tempo, os dois chegaram a Moisés Reed. Assim que chegaram à porta, sentiram um cheiro forte e nauseante. As paredes estavam cobertas de manchas de sangue seco. O bebê de cabeça grande na jaula não estava mais lá. Restava apenas uma tigela de arroz mofado e estragado. A casa sombria exalava um medo estranho e sufocante. Rapidamente, os dois se lavaram e cortaram o cabelo, e só puderam fugir desesperadamente pelo corredor. Nesse momento, queriam sair novamente.
Claramente era tarde demais. Ao olhar à frente, Maria se deparou com uma mulher sem rosto vestida de vermelho. Sob a aparência aterrorizante, Maria desabou no chão, enquanto a mulher de vestido vermelho se aproximava cada vez mais, acompanhada por um grito de desespero. A vida de Maria chegou ao fim nesse momento, e até o final do filme, não foi esclarecido de onde a mulher de vestido vermelho veio e qual era sua relação com o Grande Coruja. Embora esses mistérios não tenham sido resolvidos, a história do Grande Coruja ainda não terminou. Um dia, ele vai estender novamente aquela foice mortal. Bem, a história de hoje termina aqui.